O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus os abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus. Está começando agora mais um programa A Bíblia Fala. Este programa tem o objetivo de levar até você o que a Bíblia fala sobre vários assuntos. A Bíblia sempre tem resposta para tudo, né? E cada programa nós estamos com um assunto diferente. E o assunto de hoje, que é o assunto da hora, né? Fim dos tempos. O que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? Será que estamos vivendo já o fim dos tempos? A Bíblia vai falar sobre isso aqui neste programa. E hoje nós temos os convidados de hoje, que é o nosso querido pastor Ademir Damasceno e pastor Paulo César, ambos dirigentes das Igrejas Internacional Despertar da Fé, que vai falar de onde está a sua igreja e o endereço. Pastor Ademir, a paz do Senhor. A paz, pastor, que a graça e a paz seja sobre a vida de todos que nos ouvem, né? Como o senhor já disse, eu pastorei a Igreja Internacional Despertar da Fé do bairro Areias, na rua Inocêncio Barbosa, número 75, bairro Santana 1. E os cultos ali são? Culto nosso é domingo, 8 horas da manhã e às 19, terça-feira, 19h30. Todas as terças-feiras, culto de libertação às 19h30. Maravilha. Pastor Paulo César, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Altamiro, a paz do Senhor, pastor Ademir. Para mim é uma alegria imensa poder participar deste programa maravilhoso, a Bíblia Fala. Nós estamos pastoreando a Igreja Internacional Despertar da Fé, ali na zona norte de Belo Horizonte, em Venda Nova, no bairro Letícia, Rua Padre Pedro Pinto, 2920. Tem sido muito forte o que Deus tem feito nas nossas reuniões. Nós temos ali reuniões nos domingos, às 9 horas da manhã e também às 7 da noite. E também na quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos. E na sexta-feira também, às 19h30. E também nós estamos pastoreando ali no bairro Nova Pampulha. Quero mandar um abraço para todos os moradores do bairro Nova Pampulha e região de Vespasiano, onde nós também temos o culto ali aos domingos, às 8 horas da manhã e às 18h30 aos domingos. E terça-feira nós teremos ali também o culto no horário das 19h30. Está sendo uma bênção. Na rua 17, 475, no bairro Nova Pampulha. Que maravilha, é isso aí, todos trabalhando para o reino de Deus. Graça nós damos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Bom, nós já vamos agora, sem perca de tempo, já falar do assunto de hoje, lendo a Bíblia em Marcos, no Evangelho de 2 Marcos, capítulo 13, e nós vamos ler a partir do versículo 3, e já nós vamos comentar sobre este livro e sobre outros versículos que os pastores já estão aqui preparados para falar desse assunto tão importante, tão preocupante também, porque nos dias de hoje, olha gente, nós estamos vivendo uma geração que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui agora. Vamos lá então na tela, a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Leia comigo. Está escrito assim: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Vamos ver o versículo 5. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer:
Olhai que ninguém vos engane. Olhai-vos e não seja enganado, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vamos lá, versículos 6 e 7. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será princípio das dores. Meus amigos, preste bastante atenção que a Bíblia já está revelando o tempo que nós estamos vivendo. Agora você mesmo é que vai analisar se estamos vivendo realmente o que a Bíblia está dizendo acerca do princípio das dores, que aproxima-se do fim dos tempos. Nós vamos comentar isso agora. A Bíblia Sagrada, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, do Monte das Oliveiras para ver o templo de Jerusalém, é uma visão principal. Você está no Monte das Oliveiras para você olhar o templo. E os discípulos olharam e viram a estrutura do templo. Aquelas pedras grandes, bonitas, que foram construídas o templo. E eles falaram, mestre, que pedras bonitas, que construção muito bem feita. Quer dizer, que segurança nesta construção. E Jesus disse, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí Jesus começou a falar do assunto do final dos tempos. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, mestre, o senhor pode falar para nós aqui no particular, quando vai acontecer estas coisas? Aí o Senhor começa a falar que vai haver guerra, rumores de guerra, terremotos em vários lugares, olha, e outras coisas que o Senhor vai falando aqui nos demais versículos. Sabe, queridos, e nós estamos vendo que nos nossos dias, tudo isso já está acontecendo. Se nós observarmos aqui, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a promessa do fim dos tempos, do que o Senhor Jesus tem falado, e agora aqui no livro de Marcos, apontando para o livro de Marcos, daqui a pouco Daniel, daqui a pouco Apocalipse, e nós vamos ver que realmente tudo isso está se cumprindo em nossos dias. Pastor Ademir, o senhor tem a dizer o que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? Estamos aproximando, estamos vivendo já alguma coisa que nos indica que é o tempo do fim? Como o senhor disse, pastor, é uma pergunta que é recorrente desde a época de Jesus. Os 4 discípulos de Jesus fazem essa pergunta. Quando será o fim? Que sinais acontecerão? E essa pergunta se ouve desde que a gente é criança, ouvimos ela. Mas só que hoje nós estamos vivendo uma era em que os sinais da promessa do Senhor se cumprem. Mateus capítulo 27, versículo 51, fala que quando Jesus entregou a sua vida ali, o véu se rasga e a Bíblia fala que a terra tremeu. E todas as vezes que a terra treme, sempre vem um sinal do céu. É conectado. Céus tem ao grande mover no céu, a terra sempre treme. E nós começamos acompanhando, você vai ver, é fácil de olhar isso, todas as pesquisas dizem, quanto mais tempo passa, maiores são os tremores na face da terra. E um dos sinais que Jesus disse que haveria terremotos, maremotos, tremores. O Brasil, nós podemos olhar com experiência, nossa nação era uma nação que não tinha terremoto, não tinha maremoto, não tinha fenômeno da natureza, nenhum deles eram tão grandes. E nós estamos vivendo recentemente, e creio que vai continuar, tendo grandes sinais na terra. Isso tudo vai nos dizer que acerca da vinda do Senhor, o Senhor em breve vem buscar a sua igreja, e a Bíblia fala também, já que estamos falando do programa A Bíblia Fala, é como nos dias de Noé, casavam, andavam-se em casamentos, e nós estamos vivendo isso, casando, dando-se em casamento, distraído com as coisas que estão acontecendo, os sinais estão aí, a vinda do Senhor está mais perto do que nunca, e é necessário que a igreja de Cristo, na face dessa terra, acorde, não fique adormecida, não fique distraída com os acontecimentos atuais que nós estamos vivendo. E eu estava até pregando um dia desse, na igreja, em um culto da igreja, e estava falando a respeito disso que o senhor acabou de dizer, os dias de Noé.
Foi uma referência que Jesus disse quando perguntaram para o Senhor Jesus, né? Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Então, quando será o dia? Ele estava perguntando a respeito do arrebatamento da igreja, de que Jesus viria para buscar a tua igreja. Jesus disse: em verdade vos digo que nem os anjos que estão no céu sabem, mas unicamente o meu Pai. Mas é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu vou dar uma dica para vocês. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não percebendo, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, pastor Ademir, como o senhor estava dizendo, realmente, o ser humano é tão oportunista que Deus não deixou revelado o dia da volta de Cristo para buscar a tua igreja. Por quê? Se o Senhor tivesse deixado, vai ser na data tal do ano tal, todo mundo deixava para aceitar Jesus exatamente naquela data, servir a Jesus, arrepender e tal, arrepender dos seus pecados naquela data, porque Jesus vai voltar naquela data. Então, daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus deixou uma dica. Verdade. Pregavam-se, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Noé pregou e ninguém quis nada. Eles queriam festa. Porventura não é o que está acontecendo hoje? O evangelho está sendo pregado por rádio, por televisão, por redes sociais, internet, celular. Está sendo pregado de todas as formas, de todos os meios de comunicação. Pastor Paulo César, sobre a volta de Jesus e o tempo dos fins. O que o pastor tem a falar sobre isso também? Pastor Altamiro, pastor Ademir e todos vocês que nos assistem, a palavra ela está bem clara. E nós estamos vivendo dias em que, de fato, está enfatizando o tempo do fim. Embora nós vamos ver na Bíblia Sagrada que, havendo terremotos, havendo rumores de guerra, nação contra nação, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas que traz a atenção para que aquilo que os discípulos perguntaram, quando será o fim? E o Senhor deixou essa dica. O Senhor mostrou que quando houver terremotos, rumores de guerra, nação contra nação, é o sinal da vinda de Jesus. E hoje nós estamos vivenciando tudo que está acontecendo nos fenômenos da natureza, é sinal de que Cristo está prestes a buscar a sua noiva, buscar a igreja. Agora nós vamos ver também que as pessoas, pastor Altamiro, nesses últimos dias estão andando muito desligada desse assunto da volta de Cristo. Verdade. Mas é porque está escrito aqui que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas para enganar, para tirar o foco da vida eterna, o foco da salvação. E há muitos que estão se embaraçando com as coisas dessa vida e se limitando apenas nessa vida. A Bíblia fala no livro de Coríntios, olha o que a Bíblia diz: o homem que busca em Deus somente nessa vida, somente as coisas desta terra, é mais miserável que todos os homens da terra, porque ele está limitado em Deus, quer dizer, ele crê em Deus, ele busca em Deus, mas só para as coisas terrenas. E essa terra é tudo de passagem. Para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? A Bíblia fala que só há dois caminhos. O caminho que conduz aos céus e o caminho que conduz à perdição. Então nós vamos ver que nos últimos dias o diabo tem levantado os falsos profetas para enganar a muitos. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão com os olhos fechados, os olhos espirituais. Porque para a gente ter a convicção que nós estamos no tempo do fim, até quem é cego consegue enxergar que Jesus está voltando. Até quem é cego consegue enxergar que nós estamos vivendo nos últimos dias dessa terra, pastor Tamiro. É verdade. E, inclusive, falando sobre falsos profetas, Jesus disse assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Por isso que o Senhor Jesus disse, acautelai-vos, tenha cuidado com os falsos profetas, porque vem no nome de Jesus, e no nome de Jesus faz milagre, faz milagres. É por isso que o Senhor Jesus deixou escrito também lá no Evangelho de Mateus,
que naquele dia muitos virão e me dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônio, falei em língua, curei paralítico, cego, surdo, apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Então, o falso profeta, ele está usando o nome do Senhor Jesus, e até fogo faz descer do céu, para enganar muitos, até, se possível for, os escolhidos. Por isso Jesus está dizendo: vigiai e tenha discernimento de espírito, porque virão os falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, veja se nós estamos vivendo o fim dos tempos ou não. Quando Jesus disse aqui no versículo 8, ou seja, versículo 7, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Tá, aqui ele diz que ainda não é o fim. Agora o versículo 8, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Está acontecendo ou não? Reino contra reino, é um líder de uma nação contra outra nação. Está acontecendo ou não? E haverá terremotos em diversos lugares. Está acontecendo ou não? E haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Princípio das dores. Agora, daqui a pouco eu vou ler lá em Daniel capítulo 12, quando o Senhor Jesus mesmo está mandando consultar. Como diz em Daniel, como diz lá a profecia do profeta Daniel. Então nós estamos vendo, pastor Ademir, que realmente nós estamos caminhando para as últimas horas do relógio de Deus. Verdade. Sobre o que está acontecendo e sobre o arrebatamento da igreja. O interessante, pastor, que o senhor diz aí sobre a vinda de Cristo, que nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor, que é um assunto que não temos como fugir dele, é real e verdadeiro, a qualquer hora o Senhor vem buscar a igreja, mas nós temos também que preparar para a nossa ida ao encontrar com o Senhor. A Bíblia tem um texto muito importante, que eu gosto muito dele, Eclesiastes 8:11 diz: porque não se executa logo o juízo sobre as más obras, o coração do homem está sempre disposto a praticar o mal. E o Senhor falou que no dia do juízo, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio, preguei, cantei, mas o coração do homem está sempre disposto a praticar o mal. E nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor e para a nossa partida daqui para lá. E nós seremos julgados pelo aquilo que a gente fez na nossa caminhada, pelo que nós fazemos todos os dias. É necessário a gente acordar todos os dias e pensar: hoje pode ser o meu último dia. O que eu faço? Qual arrependimento? O que eu tenho que pedir perdão? O que eu tenho que consertar na minha vida? Porque o Senhor está voltando para buscar a igreja. E os sinais estão aí todos expostos, estamos vivendo sinais, mas é necessário que o nosso coração esteja voltado ao Senhor Jesus Cristo, com arrependimento genuíno, sincero e verdadeiro. Somente assim nós conseguiremos viver os últimos dias e garantir uma coisa muito importante para todos nós, que é o objetivo de nós cristãos: entrarmos no reino do céu. Mas não se entra no reino do céu com um coração de mágoas, tristezas, mentiras e pecados. E porque Deus não cobrou imediatamente o nosso pecado, não é porque Ele esqueceu, mas no dia do juízo seremos julgados por todos os atos, atitudes e pensamentos que nós temos praticado na face dessa terra. É verdade. E como o pastor Paulo estava dizendo também, se nós servirmos a Deus pelas coisas desta terra, seremos os mais miseráveis pecadores. Por quê? Nós servimos ao Senhor pelas promessas que Ele nos fez. E qual foi a promessa? Primeiro, Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, nos dá o direito de arrepender e ter a vida eterna. Veja bem que o Senhor Deus deu o seu único Filho. A vinda de Jesus, a morte de Cristo, não foi apenas para curar a doença de alguém, curar a enfermidade, resolver o problema de alguém, resolver o problema de um casamento. Tudo isso são as outras coisas que nos serão acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o principal de tudo é como nós estamos falando. O principal de tudo que está na Bíblia e da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, é a nossa vida eterna, a nossa salvação. E quando aqui no livro de Marcos, Jesus fala a respeito, conforme disse o profeta Daniel, que naqueles tempos virá uma tribulação na terra que nunca houve em todo o tempo que existiu a terra. Vamos ler Daniel 12, olha só. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Veja bem que aqui está falando então da grande tribulação.
desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o Senhor, o teu povo, aquele que for achado escrito no livro da vida. Lá no livro de... Daqui a pouco eu falo sobre Apocalipse, mas já vou falar, antes de eu falar sobre o versículo 4, que no livro do Apocalipse está escrito também sobre o que o Senhor está dizendo aqui. Naquele tempo livrar o Senhor. Quando o Senhor Jesus escreveu a carta ao anjo da igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus disse: como guardaste as palavras da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Exatamente esta grande tribulação. Então o Senhor vai livrar o teu povo. É claro que eu estou falando com alguém que às vezes acha que são pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Eu sou pré. Eu creio que quando começar a grande tribulação, Jesus arrebata a tua igreja. É segundo o que está escrito aqui, né? No livro de Apocalipse, quando o Senhor fala com o anjo da igreja de Filadélfia, ele está dizendo: como guardasse as palavras da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Agora, continuando lendo aqui, Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pronto. Está falando aqui da segunda ressurreição, ou seja, a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ressuscitarão aqueles que serviram a Cristo Jesus para o arrebatamento da igreja. Vai ter duas ressurreições. A segunda ressurreição vai ser para a prestação de conta no juízo final. Então, uns ressuscitarão para gozo e vida eterna, e outros ressuscitarão para desprezo e vergonha eterna. Agora veja bem, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Agora, veja o que Deus fala com Daniel na profecia. Olha o que Deus fala: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, porque muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Outra vez nós vamos falar do fim dos tempos. Essa profecia está se cumprindo hoje em nossos dias. Parte dessa profecia, Daniel 12, está se cumprindo hoje em nossos dias. Que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quando fala da ciência, fala da tecnologia. Hoje tem robôs que fazem cirurgia, já criaram robô que faz cirurgia. Hoje a inteligência artificial está um fenômeno, uma coisa extraordinária. Hoje você prega o evangelho, inclusive, pastor, o Senhor Jesus disse: quando este evangelho for pregado a toda criatura, então virá a vinda do Filho do Homem. Só que o evangelho já está sendo pregado. Hoje você consegue pregar o evangelho em qualquer parte do mundo, em fração de minutos ou de segundos. Você manda um versículo agora e pá, já dispara, não é isso? Claro. E é tão interessante, a gente fala quando multiplicar a ciência, a tecnologia chegou hoje, e alguém pode até pensar que a tecnologia é ruim, tá, é do diabo. Não, é para a promessa do Senhor. Há países que não pode ter uma Bíblia, há países que não se pode ter uma igreja. Mas tem crente lá ouvindo a palavra, talvez por uma rede social, está vendo pela internet, mesmo de forma escondida, mesmo de forma secreta, mas a palavra tem sido pregada. E tudo isso é para cumprir a palavra. A gente não pode dizer que é bom ou ruim, é para que se cumpra a palavra. O Senhor diz da inteligência artificial, robôs que funcionam, fazem serviço melhor do que um ser humano. Tudo isso é para dizer que o Senhor Jesus Cristo virá buscar a igreja. Tudo isso é para confirmar uma palavra que ela não errou. A Bíblia não erra em momento algum. Ela vem se confirmando de Gênesis e Apocalipse, toda ela se confirma nos atos e atitudes. A Bíblia é um livro mais atual. Ela foi escrita contando a história do passado, da terra, da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus aqui na terra, e está contando também os últimos dias que nós já estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos tempos na face dessa terra. E então, veja bem, que a profecia, né, de Daniel 12, no começo está falando da grande tribulação. No versículo 4 já está falando do que está acontecendo agora. Hoje. A ciência se multiplicou. Se multiplicou agora. A ciência se multiplicou, né? E ao mesmo tempo o Senhor fala sobre essa ciência também, né, que multiplicou. E na verdade, pastor Paulo, nós estamos caminhando a cada dia para o arrebatamento da igreja.
É verdade, pastor Altamiro, e é onde que todos nós temos que nos alertar. Este programa não é obra do acaso. Deus preparou para alertar você que está em casa. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriando. Hoje as pessoas estão vivendo amante de si mesmo. Hoje as pessoas estão vivendo o momento. As coisas estão passando tão rápido, o assunto de hoje já não se lembra no dia de amanhã, e é onde que as pessoas estão se perdendo e esquecendo do mais importante. O que a Bíblia diz? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não que você não possa viver as promessas de Deus nessa terra, porque há muitas promessas de Deus feitas na sua palavra para nós vivermos nesta terra, mas não é o foco principal. Então nós temos que nos alertar, porque como está escrito aqui no livro de Daniel, é a pura verdade da palavra do Senhor que o tempo do fim está chegando e nós já estamos vivendo esse tempo. E aonde vai a sua alma? Para onde vai? Você vai passar a sua eternidade. Então é tempo de nós nos prepararmos. E quando é que eu devo me preparar para o tempo do fim? Eu devo me preparar agora. A Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Vai ser num piscar, fechar de olhos. Então você não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Você não pode ficar adiando o seu conserto com Deus. Você não pode ficar adiando você estreitar o seu relacionamento com Deus, você recalcular a rota da sua vida e você levantar de onde você caiu. Porque eu tenho certeza que este programa está indo de encontro a muitas pessoas que abandonaram a fé. Há muitas pessoas que deixaram para trás os princípios da palavra de Deus e hoje andam errante, hoje andam batendo cabeça para todo lado e esqueceu-se da salvação, se esfriou espiritualmente falando, está frio e já não pensa mais no arrebatamento da igreja, já não pensa mais no tempo do fim, vive o hoje como se não tivesse o amanhã, só que o amanhã está escrito, amanhã pode ser ou no reino de Deus, ou pode ser num lago de fogo, e a decisão é sua, ninguém vai poder tomar essa decisão por você, é você que tem que tomar essa decisão. Por isso a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando você deixa de lado a palavra e você foca só em outras coisas, você está perdendo o rumo da sua vida. Você está deixando de lado o mapa da sua eternidade, que é a palavra de Deus. Então, pastor, esse programa é para alertar essas pessoas que estão nos assistindo agora, que o tempo do fim está aí. Só não vê quem não quer. Verdade, é verdade. Inclusive, por falar em multiplicar, Daniel está falando, e a ciência se multiplicará. Pastor Paulo citou o versículo que Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade. Não é dizer que a ciência é a iniquidade, mas a ciência traz a iniquidade. Exato. Por quê? Tanto é que hoje, através da ciência, isso aqui é a ciência que colocou, aqui eu vejo o mundo inteiro, eu vejo tantas coisas aqui, o celular hoje tem a porta estreita e a porta larga, tem o caminho do céu e o caminho do inferno, tudo aqui. Tudo aqui, na mão. né? Então, porque a ciência se multiplicou. Existem muitas pessoas que já não tem mais tempo para orar, não tem tempo para ir à igreja, não tem tempo para falar, fazer as coisas. Por quê? A ciência multiplicou, a iniquidade multiplicou, porque aqui tem o bem e tem o mal. Nas redes sociais tem o bem e tem o mal. É claro que a gente sabe que sempre o mal quer dominar, mas aquele que serve ao Senhor nosso Deus, ele domina o mal, né? Eu costumo dizer que o Senhor nosso Deus, quando ele criou o homem e colocou lá no jardim do Éden, ele falou assim, governe sobre toda a terra. Então Deus nos criou para governar e não ser governado, não ser dominados por tantas coisas erradas, por se multiplicar a iniquidade. Então a ciência se multiplicou e é claro que a internet, quando veio, foi uma bênção de Deus, e ela é uma bênção de Deus. Redes sociais é uma bênção de Deus para quem sabe usar,
mas para quem não sabe, se torna a porta da perdição. Na verdade, pastor Altamiro, não querendo cortar o senhor, nós vamos ver também que para ter o domínio sobre isso, como a ciência foi se multiplicando e com ela trouxe a iniquidade, nós somos seres carnais também, somos corpo, alma e espírito. A Bíblia fala como nós vencermos os desejos e as obras da carne, é estando em espírito. Como a pessoa ter o autodomínio para não cair nas tentações da ciência que vai se multiplicando, que traz a iniquidade. Como eu vencer e não cair nela? Você sendo uma pessoa espiritual, porque a Bíblia fala que as coisas da carne a carne inclina para as coisas da carne, mas o espírito inclina-se para as coisas do espírito. Como você vai vencer as obras da carne se você não busca a Deus mais, não ora, não jejuma, se você não tem intimidade com a palavra de Deus? Falar da palavra de Deus para você coça os seus ouvidos, você muda de canal. Isso aqui para você talvez não tem tanto interesse como as outras coisas. Como você vai vencer os obstáculos? Como você vai vencer as tentações da carne? É estando em espírito. Essa é a realidade. Nós vamos vencer as obras da carne estando em espírito. Glórias a Deus. Eu não sei se a produção tem um espaço para tomar uma água aqui, nós não combinamos nada. Aqui foi tudo ao vivo, é tudo para fazer, para você entender. Mas vamos tomar uma água agora, mas você não vai sair daí, porque agora eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu com Daniel naquele momento que nem ele entendeu. Nem Daniel entendeu a revelação que Deus estava dando para ele. Fique aí, não saia daí. Volto já com vocês, vamos lá. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Venha fazer uma visita na Igreja Internacional Despertar da Fé. Deus quer falar com você. Igreja Internacional Despertar da Fé. Um novo avivamento para o povo de Deus. Bem-vindos à Rede Universo TV. Somos uma emissora e há anos estamos no ar, levando até você entretenimento, informação e cultura para milhares de lares em quase toda Minas Gerais. Temos o compromisso de oferecer um conteúdo variado e de qualidade, que atenda aos interesses e necessidades de todos os tipos de público. Além de programas de entretenimento, também nos dedicamos a transmitir cultos de igrejas. Contamos com jornalistas experientes e uma equipe de produção e técnica, competente, que trabalham incansavelmente para levar a você assuntos relevantes. Também temos orgulho de apoiar a nossa cultura, dando espaço para artistas e talentos de todas as regiões do nosso estado. Nossa grade de programação conta com programas de música, esporte e lazer, infantil, filmes, reflexões bíblicas, podcast e entrevistas. Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer, cultura, conhecimento e diversão para toda a família, mantendo sempre a qualidade e a seriedade que a TV merece. Agradecemos a todos os telespectadores pela confiança e pela audiência, e esperamos continuar trazendo o melhor da TV para vocês por muitos anos. Rede Universo TV. Uma TV ligada em você. É isto aí, programa A Bíblia Fala. Gente, hoje o programa está muito bom. Nós estamos falando um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos. Nós estamos falando um pouco e tem muita coisa para falar, mas nós vamos
já partir a parte final do programa falando sobre Daniel ainda, capítulo 12. E a gente vê, olha, o programa hoje tá bom, tá quente, tá falando. Eu creio que Deus tá chamando a atenção de alguém aí. Olha, gente, vamos nos converter ao Senhor porque não tem outro caminho. Jesus está voltando mesmo. Atenção você, obreiro, diácono, pastor, evangelista, presbítero, você que está parado, pastor, apóstolo, bispo, está parado. Olha, toma posição diante de Deus porque senão vai ser muito tarde. Jesus está voltando. Nós estamos participando já dos últimos minutos do relógio do Altíssimo Deus. Agora vamos lá. Nós falamos aqui sobre Daniel, que Deus mostrou para ele a revelação da grande tribulação, mostrou para ele do arrebatamento da igreja, mostrou para ele o sinal do fim dos tempos, que a ciência se multiplicaria, e nós estávamos falando agora que realmente a ciência tem se multiplicado a cada dia mais. O evangelho hoje está muito fácil de ser pregado, porque hoje se prega o evangelho até pelo celular. Então hoje está muito fácil do mundo inteiro ser evangelizado, e você não deve perder tempo. Pega as suas redes sociais, dá uma palavra boa, uma palavra de Deus, de salvação para as pessoas. Mas, Daniel capítulo 12, eu vou ler aqui com vocês o versículo 8. Quando o Senhor falou com Daniel, mostrou aquela visão para ele, e o Senhor ainda disse para ele assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro para o fim, até o fim dos tempos, porque muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Aqui no versículo 8, Daniel está dizendo: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Agora eu te pergunto, mais uma vez, estas palavras foram seladas porque não era para o tempo de Daniel, é para esse tempo agora. Então lá no livro do Apocalipse a Bíblia fala: abre este livro, porque agora está na hora. Agora é a hora de nós vivermos o que Daniel profetizou naquela época de Daniel. O livro de Daniel foi escrito cerca de 590 anos antes da era cristã, né? E já está se cumprindo hoje em nossos dias. Então, pastor Ademir, pastor Paulo, nós estamos realmente vivendo o final dos tempos. Daniel escreveu e não entendeu. Nós estamos vivendo hoje, pastor, e não estamos procurando entender o que a Bíblia nos ensina. E outro dia desse eu fiz uma pergunta lá na minha igreja, eu falei: o contrário da morte, todo mundo fala que é a vida. O contrário da morte é nascimento. A vida é o espaço que Deus nos dá para preenchermos ela, para que nós decidimos onde vamos passar a nossa eternidade. Porque Eclesiastes 12 fala o seguinte: que o corpo vai voltar para o pó, o espírito para Deus, mas não diz onde vai a alma. A alma será decidida por mim mesmo, onde a minha alma vai, pela vida de você que está do outro lado, como o pastor citou na abertura do segundo quadro, você que está parado, desanimado. Daniel não entendeu o que se escreveu. E nós estamos vivendo o que Daniel não entendeu, mas também nós não estamos querendo tomar um posicionamento. E eu quero deixar para você essa palavra de reflexão. O que você tem feito com a sua vida? Se o Senhor vier agora buscar a sua alma, quem levará a sua alma? E muitas vezes nós estamos dizendo: mas não aconteceu os últimos acontecimentos, como Apocalipse capítulo 11, de ter duas testemunhas pregando contra o anticristo. Não espere por isso. Se prepare que você pode ir ao encontro do Senhor antes mesmo que o Senhor venha buscar a igreja na face dessa terra. O importante é que nós tenhamos a convicção e a certeza de que a nossa alma irá para o gozo eterno. Essa é a importância. Todo cristão, pastor Altamiro, tem que entender que a nossa vida aqui na terra ela é curta, e nós estamos aqui para decidir onde passaremos a eternidade. Pastor Paulo disse no início: aquele que busca as coisas somente de Cristo aqui, ele é inútil, não tem valor. Nós temos que trabalhar aqui para viver em Cristo, viver o melhor de Deus, comer o melhor de Deus nessa terra, mas nos prepararmos para viver uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Apocalipse, como nós falamos hoje, diz: ao que vencer, dali de comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. É a nossa esperança, a minha esperança do Senhor, de todos nós, de você que está em casa,
de vencer em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então é isso mesmo, pastor Ademir, pastor Paulo, estamos nas preparações. E o conselho que nós damos para essas pessoas que estão desviadas, que estão distantes dos caminhos do Senhor, de repente enveredou nas drogas e agora está assistindo nosso programa, ou pessoas que nem conhecem ainda o Evangelho, qual é a palavra para essas pessoas? Pastor Altamiro, a Bíblia fala assim, ó: aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Agora depende de você, aonde está o seu tesouro? O seu tesouro é terreno, você vai se limitar nesta terra. E nesta terra o tempo é passageiro e curto. A Bíblia fala sobre aquele homem fazendeiro, dono de uma grande terra, que não tinha onde guardar os seus celeiros. Ele diz: eu vou derrubar tudo e construir um outro maior. E o Senhor dizia: louco, amanhã vão pedir a tua alma. E o que será tudo isso? Então você determina aonde está o seu tesouro. Se o seu tesouro é o céu e a eternidade, eu aconselho a você, dá mais atenção para a sua alma. Dá mais atenção para as coisas de Deus. Não que você não vai aposentar de viver uma vida terrena. Não, o Senhor tem o melhor para você nessa terra. Mas não deixa de lado aquilo que é mais precioso, que é a sua vida eterna, a sua salvação. Não troca a sua salvação por coisas passageiras. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se por algum momento você se perdeu na vida e você acabou se enveredando para as coisas que desagradam a Deus, eu te aconselho, ainda dá tempo de você voltar. Ainda dá tempo de você rever os seus caminhos e abraçar a oportunidade que Deus está te dando de você ser salvo em Cristo Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas o Senhor vai te acrescentar. Glórias a Deus. Então, gente, olha, estamos chegando aos minutos finais da nossa programação de hoje. E o nosso conselho realmente é esse: abraça com Cristo, não tem outro caminho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, único, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então só através de Cristo Jesus, nosso Senhor, podemos chegar até o Pai. Eu quero dizer para você, nós vamos fazer uma oração agora, abençoando você, sua casa, sua família. Mas antes eu gostaria de dizer para você, quero agradecer primeiramente aqueles que têm nos ajudado a manter este programa no ar. Não tem sido fácil nós estarmos com este programa no ar, porque tudo ultimamente é muito caro. Eu agradeço a você que tem nos ajudado, e você que sentiu no seu coração que este programa é uma bênção de Deus, que as mensagens aqui faladas é algo de Deus. Você sentiu no coração de colaborar, de nos ajudar a manter este programa no ar. Claro que nós temos que comprar muito mais equipamentos para as coisas melhorar mais. Então aí está a nossa conta bancária na sua tela. Você pode tirar uma foto para depois você anotar, porque de repente se você for anotar você pode errar algum número. Mas tira uma foto aí da sua tela, depois você faz aí o seu Pix ou o seu depósito, a sua contribuição para nos ajudar a manter este programa no ar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. É momento de oração. Estaremos falando com Deus em seu favor. Momento de oração. Querido Deus e amado Pai, entramos em Tua presença, Senhor, neste momento. Primeiro para agradecer ao Senhor por este programa de mais uma vez estar falando com milhares e milhares de pessoas. Obrigado, Deus, pela presença dos Teus servos aqui, Pastor Paulo, Pastor Ademir. Meu Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor colocou em nossa boca, Senhor, para abençoar estas pessoas que estão do outro lado. Nós abençoamos a todos agora, Pai, em o nome do Senhor Jesus, e declaramos vida eterna, salvação para você e toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Minutos finais do nosso programa, as considerações finais do nosso querido pastor Ademir. Quero agradecer a oportunidade de estar com o senhor aqui, falando um pouquinho da salvação. E você que está em casa, Provérbios 28:13 diz: o que encobre suas transgressões nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia.
faça a sua oração, confesse ao Senhor seus pecados, endireite as suas veredas, porque uma coisa eu quero dizer para você: o Senhor Jesus está voltando e Ele vem buscar o seu rebanho e você faz parte desse rebanho. Deus não te colocou nessa terra por mera coincidência, mas para que você um dia voltasse para Ele, e você vai voltar para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, um beijo no seu coração, reflita na palavra de hoje, endireite as veredas, e eu quero encontrar com você no reino dos céus. Amém. Suas considerações finais, pastor Paulo César. Pastor Altamiro, obrigado pelo convite e por estar neste programa. A Bíblia fala, e que Deus abençoe todos os telespectadores. Quer conversar comigo, quer participar de uma das minhas reuniões, nós estamos na rua Padre Pedro Pinto, 2920, aos domingos 9 da manhã e especialmente às 7 da noite. Vá lá que eu vou estar recebendo você com o maior carinho. Deus te abençoe, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Programa Ministrando a Palavra. Olha, esse programa vai ao ar todos os sábados ao meio-dia, com reprise também ao domingo, tá? Aos domingos. Que Deus te abençoe. Pega aí as nossas redes sociais, depois você vai passar para as outras pessoas, para que eles possam também assistir depois a nossa programação. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo programa. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003.